E aí, nação tricolor? Sejam muito bem-vindos ao canal R7 Tricolor. Preparem-se porque hoje eu trago para vocês não uma, mas duas bombas que acabaram de explodir no mundo do futebol, e elas prometem mudar os rumos do nosso São Paulo Futebol Clube. Se você é apaixonado pelo tricolor, já chega deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhuma novidade. Atitude de campeão. Lucas, Ferreirinha e Cia voltam antes do prazo. Gente, não tem jeito. Quando o jogador quer jogar bola de verdade, quando ele sente a camisa, quando ele respeita o clube, ele mostra. E foi exatamente isso que aconteceu ontem no CT da Barra Funda. Em pleno recesso, sem obrigação nenhuma de estarem lá, alguns jogadores do nosso tricolor resolveram voltar antes da hora. É isso mesmo que você ouviu. Voltaram antes do prazo estabelecido. E sabem por quê? Porque querem mostrar serviço, querem jogar, querem honrar a camisa do São Paulo Futebol Clube. Lucas Moura, esse aí não precisa nem de apresentação. Cria da casa, ídolo, multicampeão, jogador de Copa do Mundo. E olha só quem apareceu lá no CT, ele mesmo. O cara voltando antes, se preparando, querendo estar 110% quando o campeonato voltar. Esse é o espírito, esse é o exemplo a ser seguido. E não foi só ele não, hein? Ferreirinha também deu as caras. O cara chegou agora e já está se comportando como veterano. Voltou antes, se apresentou, quer mostrar que está pronto, que está à disposição. Isso é o tipo de atitude que conquista a torcida, que faz a gente acreditar que ele vai vingar com a nossa camisa, que vai honrar a história desse clube gigante. A gente fala tanto em profissionalismo, em comprometimento, e está aí a prova viva. Marcos Antônio, outro que estava se recuperando de lesão, também apareceu mais cedo. Não ficou enrolando, não quis saber de moleza. Foi lá, botou a cara, se reintegrou, mostrou que está afim, que quer espaço, que está buscando uma vaga nesse time. E o Oscar, outro nome que gera tanta expectativa, também estava lá. O cara voltou com tudo antes mesmo de ser obrigado. Isso é o que a gente espera de quem veste essa camisa. Não dá mais para ter jogador que só aparece quando quer, que some no DM e ninguém sabe o que está acontecendo. Essa galera mostrou atitude e sede de vencer. E vamos falar do Caleri também. O argentino, que vinha em tratamento intensivo, resolveu antecipar tudo. Fez questão de mostrar que quer estar com o grupo, quer ajudar, quer fazer gol, quer ganhar. Isso tem que ser destacado, tem que ser aplaudido de pé. Não é todo dia que a gente vê esse tipo de postura no futebol de hoje. Tudo isso, meus amigos, em um momento em que o clube está passando por mudanças significativas. A volta de Hernan Crespo, o novo comando técnico, a reorganização interna. Tudo isso exige foco total e uma mentalidade diferente. E esses caras entenderam o recado. Não ficaram esperando ordem, não ficaram esperando cobrança. Tomaram a frente, agiram. E isso diz muito, né? Diz muito sobre o caráter do elenco, diz muito sobre quem quer realmente estar aqui, porque o São Paulo não é para qualquer um. Não é clube para jogador meia-boca, acomodado, que quer viver de passado ou de nome. Aqui é cobrança, é pressão, é uma torcida apaixonada que exige entrega máxima em cada lance. Ver esses jogadores voltando antes do previsto reacende uma esperança gigantesca em nós, torcedores. Porque a gente já viu muita coisa errada nos últimos anos. Vimos jogador fazendo corpo mole, vimos estrela que não brilhava, vimos promessa que não cumpria. E agora, finalmente, parece que o clima está mudando. A chegada do Crespo de volta também influencia, porque o Crespo é boleiro, é sério, é campeão, foi campeão com a gente. E sabe como funciona esse clube, sabe o que a torcida espera. E certamente esses jogadores quiseram dar essa resposta logo de cara, mostrando comprometimento. Tem que elogiar, sim, porque hoje em dia, com tanto jogador mimado e desinteressado por aí, ver um elenco comprometido faz toda a diferença. Faz a gente voltar a acreditar, voltar a torcer com mais esperança, voltar a lotar o Morumbi com alma e paixão. O mais bonito é que não foi algo combinado pela diretoria, não foi a comissão técnica exigindo. Foi atitude própria, vontade genuína, tesão de vestir a camisa. Isso é o que separa o jogador comum do jogador de verdade. Pode parecer bobagem para quem olha de fora. Ah, mas é só voltar um dia antes. Não, não é. É compromisso. É ética profissional. É respeito com o clube que paga seu salário, com a torcida que canta e apoia mesmo quando o time não corresponde.
A reapresentação completa seria só mais para frente, mas esses nomes decidiram antecipar o retorno. Isso muda o ambiente. Isso mostra para quem ainda estava pensando em esticar a folga que o papo agora é outro, que a régua subiu, que o São Paulo não é mais colônia de férias. Essa movimentação toda já deixa o Crespo com boas dores de cabeça. E dores de cabeça boas, diga-se de passagem. Porque ele vai ter opções, vai ter jogador que está mostrando vontade, vai ter disputa acirrada por posição. E é assim que se forma um time verdadeiramente competitivo. Nada de cadeira cativa, nada de titular intocável. Todo mundo tem que suar, tem que lutar por espaço, e quem quer estar aqui está aí, suando no sol de junho, sem precisar, sem ser mandado. Isso é São Paulo. Essa atitude precisa ser a norma, o padrão, não pode ser uma exceção. O São Paulo precisa ser um clube com padrão de excelência, onde quem não se entrega nem entra no vestiário, onde quem não corre nem calça chuteira. E a torcida percebe isso. Não adianta fingir. A torcida vê quando o jogador está com vontade e quando está só cumprindo tabela. Esses que voltaram mais cedo ganharam moral, ganharam crédito com o torcedor. Agora, o resto do elenco precisa acompanhar, precisa entender que acabou a mamata, que quem quer jogar vai ter que provar todo dia, não só em jogo, mas em treino, em recuperação, em dedicação total. Porque o que a gente quer ver é um time brigador, um time que não desiste, um time que vai até o fim, que honra a camisa até no aquecimento, que deixa suor no vestiário mesmo quando o placar não ajuda. Está na hora de virar essa chave. E esse grupo está mostrando sinais claros de que entendeu isso. Aos poucos, mas está vindo, está mudando, está evoluindo. A gente torce para que continue assim, porque não adianta só ter nome, tem que ter vontade, tem que ter entrega, tem que ter postura. E isso está começando a aparecer. E que bom que isso aconteceu justo agora, antes da retomada dos jogos, antes do calendário apertar, antes do bicho pegar. Porque quem começa bem já larga na frente. Os nomes que apareceram nesse retorno antecipado têm tudo para formar a espinha dorsal do time. Gente com técnica, com bagagem, com histórico, mas acima de tudo, com atitude de campeão. E quem não mostrar isso, vai acabar ficando para trás, porque o recado está dado. Quem quiser moleza, procura outro clube. Aqui é São Paulo Futebol Clube. Aqui é cobrança. Vamos acompanhar agora como será o retorno completo do elenco. Se essa pegada vai contagiar o grupo todo, porque precisa virar cultura dentro do vestiário. Se o clima for esse, a gente vai longe, vai brigar, vai competir, vai fazer frente para qualquer um, porque talento a gente tem. Faltava era a alma. E parece que ela está voltando. Parabéns aos que voltaram antes. Parabéns pela postura, pela entrega, pela mentalidade. Isso sim é profissionalismo. Isso sim é vestir a camisa com orgulho. Que esse exemplo inspire os outros, que vire padrão, que vire identidade. O São Paulo merece isso. A torcida exige isso. Agora é torcer para que essa postura se reflita em campo, em resultado, em vitória. Porque a atitude a gente já viu. Falta transformar isso em gol, em título. E se depender de quem já voltou, a temporada promete, porque quando o elenco compra a ideia, tudo muda, tudo vira possível. Vamos para cima, tricolor. A torcida está com vocês. Mostra para todo mundo que o São Paulo está vivo, está forte, está voltando para ser grande como sempre foi. É isso. Que esse seja só o começo de uma nova fase, de um novo São Paulo. De um São Paulo que a gente se orgulha de ver em campo. O fenômeno no Morumbi. Ronaldo pode investir no São Paulo FC. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia que promete sacudir as estruturas do Morumbi. Você não vai acreditar no que pode estar prestes a acontecer nos bastidores do nosso tricolor. Um rumor bombástico começou a circular nos corredores do futebol brasileiro e promete sacudir completamente os alicerces do São Paulo Futebol Clube. Fontes ligadas ao mercado esportivo, dessas que sempre acertam, afirmam que ninguém menos do que Ronaldo Fenômeno, o ex-jogador lendário e atual empresário influente no mundo da bola, estaria se preparando para fazer um investimento total no tricolor paulista. Sim, torcedor são paulino, você não leu errado. O Fenômeno estaria de olho no nosso clube do coração. E se isso se confirmar, o São Paulo pode, de fato, entrar numa nova era de glórias e conquistas jamais vistas.
A informação, por enquanto, ainda é tratada como especulativa, mas está ganhando força a cada hora que passa. E como apaixonado torcedor do São Paulo, é impossível não se empolgar. Afinal, estamos falando de um dos maiores nomes da história do futebol mundial, uma verdadeira lenda viva, colocando seus olhos e seu capital no clube que carrega 3 Libertadores, 3 Mundiais e uma história gigante. Imagina o que pode acontecer se esse casamento entre Ronaldo e São Paulo realmente se concretizar? O cenário é tão grandioso que chega a ser difícil de acreditar, mas, ao mesmo tempo, impossível de ignorar. Ronaldo, que recentemente vendeu suas ações na SAF do Cruzeiro, está livre para novos e ambiciosos projetos. E o que chama a atenção é que ele não tem escondido seu desejo de continuar atuando e investindo no futebol brasileiro. Depois de toda a experiência e o sucesso no comando da Raposa, onde conseguiu reestruturar o clube financeiramente e colocá-lo de volta à elite do futebol nacional, Ronaldo agora busca um novo desafio, e o Morumbi parece ter se tornado um alvo mais do que estratégico para o fenômeno. Ronaldo além dos gramados, visão de negócios e revolução no clube. Para além do seu histórico inigualável como craque dentro das 4 linhas, Ronaldo tem mostrado um talento e um tino para os negócios fora delas. Seu tino comercial é inegável, e sua entrada no São Paulo poderia representar uma transformação radical e profunda na estrutura do clube. Hoje, o tricolor luta incansavelmente para equilibrar as contas, modernizar sua gestão e, ao mesmo tempo, se manter competitivo nos gramados mais importantes do país e do continente. A chegada de um investidor do calibre e da visão de Ronaldo poderia significar um verdadeiro divisor de águas nesse processo de reestruturação. E não é só o fator financeiro que empolga a todos. Ronaldo traz consigo uma visibilidade global, uma rede de contatos internacionais invejável e um know-how de gestão esportiva que poucos têm no Brasil. Ele conhece profundamente o funcionamento de grandes clubes europeus, já trabalhou com marcas globais de renome e sabe exatamente o que um clube precisa para se tornar uma referência mundial. Seu possível envolvimento com o São Paulo poderia abrir portas até então inimagináveis para o clube, tanto em termos de marketing, quanto de patrocínios e parcerias estratégicas. Os boatos, segundo fontes quentíssimas, começaram a ganhar força após uma sequência de aparições de Ronaldo ao lado de figuras ligadas ao São Paulo, além de encontros discretos com empresários que atuam nos bastidores do Morumbi. Há relatos, inclusive, de que ele teria visitado o CT da Barra Funda em caráter informal, demonstrando grande interesse pelas categorias de base e pela estrutura geral do clube. Um indício pequeno, talvez, para alguns. Mas para quem conhece os bastidores do futebol, sabe que grandes negócios, as maiores revoluções, começam exatamente assim, com discretas aproximações e conversas iniciais que se transformam em planos grandiosos. Outro ponto que alimenta os rumores é a recente movimentação política dentro do São Paulo. A diretoria tem buscado alternativas inovadoras para atrair investimentos sem necessariamente transformar o clube em SAF neste primeiro momento. A ideia é profissionalizar setores estratégicos, criar fontes sustentáveis de receita e abrir espaço para grandes parceiros e investidores. É exatamente esse tipo de ambiente, de abertura e de visão de futuro, que pode seduzir alguém como Ronaldo a entrar com força total no projeto. O treinador Hernan Crespo, que retornou ao clube recentemente, teria sido, inclusive, um dos defensores de um projeto mais robusto e ambicioso para o São Paulo. Em reuniões internas, ele teria manifestado abertamente que, para brigar por títulos importantes e retomar a hegemonia, o tricolor precisa de um salto estrutural e financeiro urgente. A chegada de Ronaldo casaria perfeitamente com essa nova mentalidade que Crespo está tentando implantar no elenco e na comissão técnica, visando uma transformação completa. O sonho da torcida. A era dourada com Fenômeno e Crespo. E o torcedor, é claro, já começou a sonhar alto. Nas redes sociais, o burburinho é intenso e contagiante. Hashtags como hashtag Ronaldo no Tricolor e hashtag Fenomenonós começaram a pipocar no Twitter e no Instagram, dominando as discussões. A torcida tricolor, que vive na esperança de ver o clube voltar aos gloriosos tempos de conquistas, abraçou a ideia com uma empolgação que já se reflete nas ruas. Afinal, se tem alguém que sabe o que é vencer, esse alguém é Ronaldo.
E não podemos esquecer. Ronaldo tem uma ligação histórica e muito especial com o Morumbi, mesmo sem nunca ter vestido a camisa do São Paulo como jogador. Foi naquele estádio que protagonizou duelos épicos, marcou gols memoráveis e foi aplaudido de pé até mesmo por torcedores rivais. Seu respeito pelo tricolor é notório, e ele nunca escondeu a admiração que tem pelo tamanho e pela história dessa instituição. Imagina só, torcedor. Um São Paulo com Ronaldo nos bastidores, Crespo no comando técnico e um elenco reforçado com nomes de peso e jogadores com a atitude que vimos hoje no CT? A retomada do protagonismo poderia acontecer em uma velocidade jamais vista. O clube passaria a ter não apenas capacidade de investimento, mas também um projeto de médio e longo prazo ancorado por uma das maiores mentes do futebol mundial. Fontes internas afirmam que, se o negócio avançar, Ronaldo não entraria sozinho. Ao seu lado viriam empresas parceiras e investidores de peso, interessados em colocar o São Paulo em um novo patamar, não só nacional, mas internacionalmente. Estamos falando de fundos internacionais e marcas de peso que já trabalharam com o fenômeno em outros projetos de sucesso. Isso poderia representar uma revolução completa no marketing, na estruturação financeira e até na relação do clube com a torcida, aproximando-a ainda mais da gestão. A modernização de setores como tecnologia, análise de desempenho, medicina esportiva e comunicação seriam prioridades absolutas no novo modelo de gestão. Ronaldo é um adepto ferrenho da profissionalização em todos os níveis e preza por equipes multidisciplinares e de alta performance. Ou seja, não se trataria apenas de colocar dinheiro no clube, mas de implementar uma nova filosofia de trabalho. Mais moderna, eficiente, transparente e, acima de tudo, competitiva. Inclusive, um dos pontos que estariam sendo discutidos nos bastidores seria a possibilidade de Ronaldo assumir um cargo diretivo com poderes executivos reais. Nada de cargo decorativo. Ele quer participar ativamente, decidir, moldar o São Paulo com a sua visão de um clube campeão e autossustentável. Algo similar ao que tentou e conseguiu no Cruzeiro, mas com uma estrutura e um potencial ainda maiores para trabalhar e impactar. A base do São Paulo, conhecida por revelar talentos inestimáveis, também seria grandemente beneficiada. O clube poderia passar a contar com investimentos diretos e massivos em categorias inferiores, com foco em formação integral, intercâmbio com clubes europeus e até na melhoria da estrutura de moradia e estudo para os jovens atletas. Isso tornaria o São Paulo novamente uma referência nacional e internacional em formação de atletas de ponta. O nome e a credibilidade de Ronaldo também facilitariam futuras contratações de peso. Jogadores que hoje pensam duas vezes antes de vir para o Brasil poderiam ser seduzidos por um projeto robusto, com respaldo financeiro sólido e, claro, o aval de um ídolo global. E aqui, sonhar não custa nada. Já se especula que, caso o projeto avance, nomes de impacto internacional podem pintar no Morumbi em breve. A comissão técnica de Crespo teria autonomia total, mas com uma estrutura de apoio de primeiro nível, incluindo psicólogos, nutricionistas, fisiologistas, analistas de desempenho e até profissionais de inteligência artificial, que seriam integrados ao departamento de futebol. Tudo isso sob a batuta e a visão estratégica de Ronaldo e seus parceiros, que já trabalharam com esse modelo vitorioso em outros clubes e seleções. A reestruturação financeira também seria a prioridade máxima. Dívidas seriam negociadas de forma agressiva, contratos seriam revistos e um novo plano de receita, com diversificação e inovação, seria posto em prática imediatamente. O São Paulo poderia, assim, sair da sombra de problemas financeiros crônicos e voltar a ser protagonista no futebol sul-americano, com estabilidade, organização e capacidade de investimento. No marketing, a chegada de Ronaldo seria um espetáculo à parte. Produtos licenciados inéditos, novas linhas de uniforme, acordos com plataformas digitais gigantes e campanhas publicitárias de impacto global estão na mira. O São Paulo voltaria a ser cool, moderno, desejado, inclusive por torcedores de fora do país que admiram o fenômeno. E não é exagero dizer que esse projeto teria tudo para recolocar o clube na rota de conquistas continentais, de forma consistente. A Libertadores voltaria a ser uma obsessão real, com estrutura para alcançá-la. O Morumbi ganharia novas cores,
novas histórias de glórias, e o torcedor, enfim, poderia voltar a sonhar alto, como nos velhos e bons tempos. Mas é claro, tudo ainda está no campo da especulação intensa. Ninguém confirmou oficialmente as negociações, e o próprio Ronaldo não se pronunciou publicamente sobre o assunto. Mas, no mundo do futebol, onde há fumaça, há fogo. E essa fumaça está ficando cada vez mais densa e visível nos céus do Morumbi. É importante dizer que qualquer investimento desse porte depende de inúmeras variáveis complexas. Estrutura jurídica, modelo de gestão, aprovação do conselho e, claro, da torcida, entre muitos outros fatores. Mas o que se ouve nos bastidores é que o clima é de enorme entusiasmo e expectativa. Ronaldo já demonstrou publicamente que acredita no futebol brasileiro. Ele sabe que o potencial do nosso futebol é imenso, mas que falta organização e uma visão de longo prazo para explorar esse potencial. Talvez ele tenha encontrado no São Paulo o terreno ideal para plantar esse novo modelo, essa nova semente de sucesso. A torcida, por sua vez, aguarda ansiosamente, com o coração na mão. Nas arquibancadas, nos grupos de WhatsApp, nos comentários das redes sociais, o assunto domina todas as conversas. Será que agora é a nossa vez de ter um dono de verdade? Alguém que ama o futebol e quer o bem do clube, com Crespo à frente do elenco e Ronaldo por trás dos bastidores? O São Paulo teria tudo para viver uma nova era dourada, uma era de planejamento estratégico, de ousadia e, acima de tudo, de muitas conquistas. Porque o torcedor são paulino não nasceu para viver de passado. A gente nasceu para sonhar alto e ver o nosso tricolor no topo. O clube que já foi exemplo de gestão e conquistas pode estar prestes a recuperar o seu lugar de direito. E se Ronaldo realmente vier com tudo, meus amigos, vai ser difícil segurar esse gigante. Portanto, torcedor, segura essa ansiedade no peito. A notícia ainda é um rumor, mas um rumor forte o bastante para fazer a alma tricolor se agitar de esperança. Vamos acompanhar os próximos capítulos de perto, porque se for verdade, o São Paulo está prestes a renascer com força total, e nós estaremos lá para viver cada instante dessa história gloriosa. Apresentamos as últimas e mais quentes notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal R7 Tricolor e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas, análises aprofundadas e tudo sobre o nosso São Paulo. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Queremos saber o que a nação tricolor pensa. Até o próximo vídeo.